Olá, tudo bem, pessoal? Bom, eu escolhi como tema de hoje a gente falar um pouquinho sobre o TDAH, né? TDAH, como a maioria já sabe, está difundido muito hoje em dia, é o déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, vamos começar com o que é, né, o TDAH. O TDAH ele é caracterizado por um comportamento que vai ao extremo de desatenção, inquietude e impulsividade, num nível que não se esperaria para as fases do desenvolvimento da criança. O que isso quer dizer? Primeiro que ele pega extremos, né? Toda criança vai ter, de certa forma, um determinado grau de desatenção, um determinado grau de impulsividade, um determinado grau de inquietude. Só que o TDAH ele pega o extremo disso. Então, hoje em dia, em algumas doenças, inclusive TDAH, autismo, você pega uma faixa contínua de sintomas em que parte de certo ponto passa a ser denominado um transtorno e antes desse ponto é um espectro dentro da normalidade que se espera, né? E lembrando que tem que ser algo que fuja àquela faixa etária, porque cada fase a criança tem alguns comportamentos que a gente se espera. Nesse caso do TDAH, tem que ser algo que não esteja é, ligado àquela idade. Ou seja, de uma criança de 2 anos, você espera determinado comportamento. De uma criança de 4 anos, você se espera um pouco diferente comportamento, um comportamento um pouco mais contido, diferente de uma criança de 6 anos, que aí a gente espera também uma coisa um pouco mais, onde habilidades sociais começam a ser mais trabalhadas por essa criança. Então, características básicas do TDAH são sintomas de desatenção e hiperatividade e impulsividade, né? É, Existem algumas classificações que eles dividem em alguns tipos de TDAH, como se fossem subclassificações. O predominantemente desatento, hiperativo e impulsivo e aquele que tem apresentações combinadas. Mas eles não fogem muito desse escopo de sintomas. Lembrando que esses sintomas eles persistem ao longo do tempo, não é algo pontual e eles permeiam várias situações, ou seja, a criança tem aquele determinado sintoma tanto no ambiente escolar, tanto no ambiente domiciliar, no meio familiar, em outras casas, tios, avós, a criança sempre tem aquele comportamento impulsivo, hiperativo e desatento, né? E lembrando que o TDAH ele é considerado um transtorno. Então, se ele é considerado um transtorno, ele é algo que causa prejuízo para aquela criança e, consequentemente, para aquela família. Ou seja, a gente não quer, de forma nenhuma, criar patologias para a infância. Existem crianças que, visualmente, a gente percebe que elas não têm problemas, elas são um pouco mais agitadas, mas isso é da característica dessa criança, não se configura como um transtorno. E quais as consequências do TDAH? Outra coisa que se fala muito dentro disso que eu acabei de citar, sobre você criar uma patologia para a infância e acabar querendo medicalizar a infância, é você não se atentar para as possíveis consequências do TDAH, principalmente para uma criança ou um adulto até, porque pode persistir na vida adulta, que não recebeu tratamento adequado. Então você aumenta aquela criança ou de fato aquele adulto mais tarde percebe que há algo de errado com ele, então isso cria baixa estima, podendo levar até casos de suicídio, dificuldades escolares, porque ele não consegue focar, né? Lembrando da fisiopatologia do TDAH, ele tem uma dificuldade de concentração,
por causa que o lobo frontal dele tem um déficit, ou seja, ele tem uma dificuldade em funções de lobo frontal, que é basicamente atenção, planejamento, controle de impulsos. Então, essas crianças, quando adolescentes, podem ser levadas para o mundo das drogas e mais para frente, na idade adulta, como não tem foco, como não tem disciplina, eles acabam tendo dificuldade de inserir no mercado de trabalho ou até de se manter nos determinados empregos ou de concluir projetos de vida, projetos profissionais. Então, a longo prazo, a gente percebe uma série de deficiências que essas pessoas começam a ter por conta do TDAH e, no caso aqui citado, no TDAH que não foi tratado adequadamente ou às vezes nem diagnosticado, né? De uma forma geral, no adulto, há uma tendência a você diminuir alguns sintomas, principalmente os sintomas relacionados à hiperatividade e impulsividade. Não é sempre, mas pode ser contido pela questão da maturidade da pessoa. Mas os sintomas de inquietação, ela pode ficar algo mais subjetivo. A pessoa sentir uma inquietação interior, ele vai ter dificuldade de atenção que persiste, então vai ter dificuldade de completar tarefas. Então, são pessoas que trocam de empregos várias vezes porque não conseguem focar, não conseguem cumprir metas, então acabam sendo pessoas que têm dificuldade de progredir no trabalho também. Então, são pessoas que a longo prazo vão ficar frustradas e acabar, às vezes, entrando em depressão. Então, são os prejuízos que levam ao longo da vida. Então, como foi dito aqui, está no slide, o TDAH ele tem uma diminuição dos sintomas de hiperatividade com o aumento da idade, mas os sintomas de desatenção eles podem persistir aí ao longo da vida. Muitas vezes a hiperatividade ela pode ser tratada como uma inquietação interior, ou seja, a pessoa ela sente aquela hiperatividade, mas de uma forma mais subjetiva, e aí entra nas questões profissionais, dificuldade de preencher formulários, lembrar de compromissos, cumprir prazos, são habilidades que são cotidianas aí de qualquer adulto. Então, já começa aí os prejuízos profissionais que o TDAH a longo prazo pode causar para as pessoas. Lembrando que no TDAH, muitas vezes o diagnóstico ele fica um pouco confuso, mas porque na grande maioria das vezes o TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, ele está ligado com outras comorbidades. Ou seja, você tem outras coisas associadas junto ao TDAH. Então, quais são essas comorbidades? Transtorno de conduta, que é aquela pessoa um pouco mais agressiva, que tem características de vandalismo, de agressão a outras pessoas, aos amigos da escola, agressão a animais, transtorno desafiador positivo, né, ou opositor desafiador, que é o TOD, muito comum hoje em dia. Então, essas pessoas com TDAH podem ter associado o TOD. Então, é difícil a gente saber o que é TOD, o que é TDAH e quando os dois estão juntos, alinhados, né? Tem o transtorno disruptivo da desregulação do humor, que é um transtorno, um diagnóstico diferencial importante com depressão na infância. Algumas pessoas com TDAH podem ter também associado o transtorno do espectro autista, podem ter transtornos de tique, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos de leitura por causa de dificuldade de aprendizado na escola e transtornos consequentes de linguagem. Então, assim, o TDAH realmente é uma patologia bem ampla, bem complexa, porque além de você identificar a doença, você tem que identificar as comorbidades para você não tratar só uma coisa e acabar negligenciando determinadas outras patologias que essa criança pode ter. A questão da cura, na maioria das doenças psiquiátricas, a gente fala em tratamento, em controle, melhora de qualidade de vida, mas não necessariamente em cura. No TDAH, como a gente sabe, o tratamento é feito com psicoestimulantes, que são substâncias que, de certa forma, potencializam a ação do lobo frontal, em que
haverá um ganho de função das funções, né, obviamente, desse lobo. Ou seja, você aumenta a capacidade dele, então você aumenta a capacidade dessa criança de prestar atenção, de controle de impulsos, de controle de comportamento. Então, o tratamento atual mais eficaz, tanto para adulto quanto para crianças, é com os estimulantes. Na maioria das vezes temos o metilfenidato, que é bem conhecido, né? Temos os nomes comerciais aí mais comuns, e tem a dexanfetamina também, que é o Venvance, sem conflito de interesses, mas é uma medicação que vem sendo utilizada também com frequência. Todos eles com funções parecidas, né? Então, eles são basicamente para você tratar sintomas de desatenção e hiperatividade, né? Esses sintomas em si, eles respondem bem às medicações. Então, uma pessoa com transtorno frequente apresenta uma série de outros problemas associados que necessitam de intervenções, como psicoeducação, psicoterapia. Novamente, lembrando que medicação sozinha não faz tudo, você tem que avaliar o contexto familiar dessa criança, avaliar as comorbidades. Então, essas crianças elas têm que ser acompanhadas por uma equipe multiprofissional. Tem que ter um bom engajamento com a escola dessa criança, com os professores, se necessário, com a psicoterapia também. O psicólogo está sempre aí envolvido com o tratamento e o acompanhamento dessas patologias psiquiátricas na infância, então é muito importante. No pré-escolar, na maioria das vezes, que é aquela idade aí de 4, 5 anos de idade, você foca muito na terapia comportamental como primeira escolha, né? Que aí vai ser feita aí com o psicólogo. Essa terapia ela também visa o tratamento e acompanhamento da família e os professores. Então seria a primeira linha para esses pacientes um pouco mais jovens. Em segundo plano, aí sim você poderia entrar com metilfenidato, que é nome comercial Ritalina, tem o Concerta, se as intervenções no comportamento não estiverem sido eficazes de fato. O diagnóstico do TDAH ele é feito com base em critérios bem definidos, né, que estão presentes no DSM-5. Então você classifica os sintomas, normalmente são 18 sintomas que são avaliados, tá? Sendo 9 relacionados à desatenção e outros 9 relacionados à hiperatividade e impulsividade. Para ter o diagnóstico fechado, a gente precisa identificar na criança no mínimo 6 desses sintomas e o período normalmente de 6 meses essa criança vem apresentando, né? Dentro dos sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Avaliação de comorbidades é muito importante a gente avaliar a família, tá? Até porque pais, mães, avós, tios podem ter outras comorbidades ou ainda terem o TDAH que não foi diagnosticado na época deles. Então, uma mãe pode de repente ter uma depressão, o pai pode ter um transtorno de ansiedade, e aí você aumenta a probabilidade dessa criança ter algum transtorno psiquiátrico. Então, é importante avaliar sempre o contexto familiar que essa criança está inserida. De outra forma, a gente fala muito do aumento dos casos de TDAH. O TDAH ele é uma patologia que não se configura um aumento dos casos especificamente. O que se observa é um aumento do diagnóstico das crianças que antes eram negligenciadas. Então, a gente se recorda na nossa vida mesmo, crianças que eram extremamente agitadas, crianças extremamente impulsivas, mas que eram taxadas como crianças arteiras, crianças levadas, e aí essas crianças não tinham diagnóstico e acabavam não tendo um tratamento adequado. Então, é uma falsa impressão, de uma forma geral, que nessas últimas décadas houve um aumento da incidência do TDAH, o que, na verdade, eles acreditam que houve um aumento no diagnóstico. Então, assim, importante diferenciar o que é e o que não é TDAH. Eles entendem que o TDAH são sintomas extremos, né, dentro da população que provavelmente vão ter aí
pessoas que são meio termos, pessoas que são um pouco mais desatentas, que têm um traço de agitação, mas que necessariamente não configuram um transtorno, porque às vezes não gera prejuízo, às vezes tem poucos sintomas. Então, assim, tem que se passar por um rastreio para identificar se realmente aquilo configura um transtorno ou se é só uma característica daquela pessoa. Então, todos nós temos um pouco de desatenção, todos nós temos um pouco de ansiedade, todos nós ficamos um pouco tristes, nem por isso todos temos depressão, todos nós temos uma volatilidade no humor ao longo do dia, e isso distribui de uma forma dimensional, então fica contida no contexto daquela pessoa e aquilo ali não se manifesta como um transtorno. Então é importante a gente diferenciar o que é transtorno e o que é do comportamento normal da infância, do que é necessariamente uma característica daquele indivíduo. Então foi isso, espero que a gente possa ter esclarecido algumas coisas em relação ao TDAH e agradecer aí a atenção de todo mundo. Valeu!